Deus, seja glorificado para todo sempre, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua eterna misericórdia. Cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tributo as minhas primeiras palavras de agradecimento a Deus pela misericórdia que na qual o Senhor nos tem concedido e por mais uma vez podermos estar justamente com os irmãos participando deste culto, aqueles que aqui presentes estão, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus venha a ser glorificado através das vossas vidas, que Deus venha a ser engrandecido através da vida de cada um dos irmãos que assistindo estão esta live, daqueles que aqui estão presencialmente. Que Deus venha a ser glorificado através das vossas vidas. Glorifico a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Gomes. Glorifico a Deus pela vida do meu pastor, pastor Getúlio Gabriel, que nos permitiu estarmos aqui esta noite juntamente com os irmãos. Que Deus venha abençoá-los. E todos aqueles que estão aqui, né, meus irmãos? Irmão Ivan, irmão Runilson, irmão Sansão, irmão Mesquita, nosso amigo, sua família, todos os nossos queridos irmãos, que Deus venha a ser engrandecido através da vida de cada um dos irmãos. Quero convidar aqueles que aqui conosco, presentes estão, e aos que estão nos acompanhar, que abra sua Bíblia conosco, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11 e o versículo de número 11. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11 e o versículo 11, que nos diz assim a palavra do Senhor: Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Repetindo por mais uma vez esse texto: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Os irmãos que estão aqui para a gente podem assentar-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós queremos nesta noite falar a respeito deste homem chamado João Batista, este homem que ora acabamos de ler este texto em Mateus, no capítulo 11 e no versículo 11, em que o próprio Jesus dá um testemunho àquela multidão e àqueles que o estavam a ouvir, fazendo referência a João Batista, dizendo: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quando Jesus ele atribui referência a este homem chamado João Batista, faz-se-nos então necessário entendermos algumas características deste homem, deste grandioso homem que andou nesta face da terra. Quando nós vamos a perceber e estar logo apercebidos em algumas situações, em primeira instância, relacionado ao ministério que João Batista vai exercer, nós percebemos algo grandioso e que nos enche de alegria. João Batista, antes mesmo do seu nascimento, nós percebemos que, relacionado à vida daquele homem e o ministério que ele iria exercer, Deus já tinha instituído, colocado, arquitetado grandiosos projetos para a vida daquele homem. Quando nós percebemos que há uma grandiosa coisa, um grandioso mistério de Deus com aquele homem, em aproximadamente 8 séculos antes do seu nascimento, 800 anos antes de João Batista nascer, 800 anos antes de João Batista vir a este mundo e a respirar pela primeira vez, antes de João Batista ser gerado no ventre da sua mãe, 800 anos antes do seu nascimento, já havia palavras de Deus liberadas sobre o nascimento daquela criança. Em Isaías, no capítulo 40 e no versículo 3, pela inspiração e iluminação do Espírito Santo, ele impulsiona Isaías
a direcionar palavras de revelação para o futuro, dizendo que a voz que clamaria no deserto prepararia o caminho do Senhor e endireitaria as suas veredas. 800 anos antes do nascimento de João, já havia promessas de Deus liberadas sobre a vida daquele homem. Então eu já quero trazer logo uma rápida aplicação sobre aqueles que estão a me ouvir. Antes mesmo que nós viéssemos ser gerados no ventre da nossa mãe, antes mesmo que fôssemos um plano traçado entre um homem e uma mulher, que uma criança venha nascer, antes mesmo que projetos fossem arquitetados para o teu nascimento, na eternidade, no céu, Deus já tinha estipulado grandiosos projetos para a tua vida. Antes que você viesse nascer, antes que viesse ser gerado, antes que você viesse pisar por esta terra e aprender as faculdades que aqui estamos a viver, Deus já tinha estipulado grandiosos projetos para ti. E aqui, meus irmãos, a minha alma regozija de alegria. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que no ato criacional, que criou o céu, que criou a terra, que criou os astros, planetas, todas as constelações, Ele tira um espaço e um tempo eterno da sua grandiosa eternidade e começa a escrever projetos para um homem mortal, pequeno e limitado como eu e você. Isso é grandioso motivo para nos alegrarmos, porque o Deus que arquitetou todo o universo é o mesmo Deus que arquitetou o teu nascimento até a tua morte, onde você iria trabalhar, onde você ia estudar, em que passos os teus pés iriam trilhar. Deus tem grandiosos projetos para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este homem chamado João Batista, antes do seu nascimento, projetos tinham sobre ele, mas se os irmãos pararam para perceber, parece que as situações que Deus mais gosta são situações de dificuldade. São situações em que aos olhos humanos parece que não vai acontecer. E quando ele então vai aparecer no cenário bíblico como um cumprimento das promessas liberadas por Deus para Isaías, Lucas vai ser enfático em registrar. Em Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 25, ele faz a narrativa do nascimento deste homem chamado João Batista. João Batista, meus irmãos, quando começamos a perceber as características que cercam o seu nascimento, nós vamos perceber que tinham grandiosas dificuldades, grandiosos empecilhos, grandiosas barreiras que eles deveriam ultrapassar para que o cumprimento viesse a acontecer. Sabe qual é a primeira barreira que vejo para que o nascimento de João Batista viesse a acontecer? Estava impedindo, é porque a Bíblia vai dizer em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5, que aqueles homens que agora estavam ali, Zacarias e Isabel, aquele casal que traria vida a João Batista, eram avançados em idade, eles eram velhos, já estavam simplesmente na terceira idade da sua época, eram homens que na qual estavam com a sua força desgastada, com as suas mãos trêmulas, quem sabe, pelo avançar do tempo da vida, mas ali estavam eles. O primeiro empecilho que percebemos é que eles eram velhos, avançados em idade. A segunda coisa que vejo em dificuldade para que o nascimento de João viesse a acontecer é que Lucas vai registrar em Lucas no capítulo 1 e no versículo 5, dizendo: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Da ordem de Abias. O que é isso, irmão Jefferson? A ordem de Abias, lá em 1 Crônicas, no capítulo 24, foi a divisão que Davi fez dos sacerdotes para que viesse exercer o seu ofício sacerdotal no templo. Abias era a oitava divisão, ou a oitava repartição daquela organização que Davi fez. Sabe o que acontece? Nesta ordem de Abias, no período de Jesus, tinha cerca de 1000 sacerdotes. E dentre o ano, esta ordem de Abias, estes 1000 sacerdotes, eles tinham um tempo estipulado para exercer a sua função de 2 semanas. Então aproximadamente 15 dias, um sacerdote por vez tinha que exercer a sua função dentro do templo, queimando incenso naquele lugar. Olha a dificuldade que Deus vai traçar aqui para que João Batista venha a nascer. Primeiro, eram avançados
anos em idade. Segundo, a ordem de Abias era a 8ª. Terceiro, tinha cerca de 1000 sacerdotes. E a quarta dificuldade, o tempo era mínimo. Daqueles 1000 sacerdotes, somente 14 exerceriam a função. Mas aí vem Deus, da ordem de Abias, dentre os 1000 sacerdotes, naquelas 2 semanas, escolhe Zacarias, dizendo: Zacarias, apesar das dificuldades, selecionei a tua vida para trazer cumprimento de promessa. Aleluia! Aleluia, Jesus! E ele foi trazendo uma seleção grandiosa para estar habitando e cumprindo promessas na vida daquele casal. Talvez você está aqui esta noite, me ouvindo presencialmente pelas redes sociais. Dentre as várias pessoas que existem no mundo, desde as milhões e milhões de pessoas que existem no globo terrestre, Deus olhou para você, olhou para a sua casa, olhou para a sua família e está me autorizando a dizer para alguém aqui esta noite: mesmo que tudo venha estar indo de mal a pior, as minhas mãos estarão estendidas sobre ti, porque Ele te escolheu. Aleluia! Oh, reclai de rabia suribiandre manassure berrassi andehai. Em uma grandiosa seleção, lá estava Deus aparecendo-se por intermédio de um anjo para Zacarias dentro do templo. Ah, irmão, aqui eu glorifico a Deus. Sabe por que eu glorifico a Deus? Porque em meio a essa grandiosa seleção que ele tinha, ainda tinha um grandioso problema, irmão Mesquita. Ela era estéril. Uma mulher que, segundo a cultura da época, menosprezada era. Não tinha valor em meio à sociedade. Não tinha nenhum mérito a que viesse ser apreensível ou aprazível a alguém. Mas aí o versículo 15 do capítulo 1 vai dizer que o anjo falou para Zacarias que o que ela iria gerar seria grande. Olha o que Deus faz. Deus pega o ventre de uma mulher estéril, de uma anciã, e diz que dentro da infertilidade dela, algo grande iria nascer. Deus gosta de coisas complicadas demais, meus irmãos. Sabe por quê? Só para revelar o poder dele sobre ti, para que quando todos olhassem para ti, iriam perceber que você com as tuas forças não poderia chegar, você com o teu intelecto não iria alcançar e nem saber, mas como a graça de Deus repousou sobre a tua vida, você conseguiu, você pode, você é, você faz, você pode aprender, você pode executar, porque a graça de Deus é abundante sobre ti. E eu levanto agora a autoridade em nome de Jesus para dizer que aqueles que estão me escutando esta noite recebam da graça de Deus sobre a tua vida. Você vai receber vitória neste momento para vencer essas guerras que o mundo está a travar, mas você vai ser vitorioso, a tua família vai ser vitoriosa, a tua família vai passar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai ser grande. E uma coisa que eu estou esperando, irmão, ansiosamente, é que quando estiver tudo passado e nos encontrarmos mais uma vez com nossos irmãos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com João Batista quando ainda estava em estado de gestação. Em Lucas 1, 39 até o versículo 45, Maria também agora estava grávida, estava gestante. Isabel também estava gestante. E agora Maria vai se encontrar com Isabel. Coisa grandiosa e gloriosa é encontro de crente cheio do Espírito Santo. Quando Isabel lá estava, cerca de 24 semanas de gestação, Maria chega com Jesus no seu ventre. Aproximadamente ali ele estava em um período de 4 semanas de gestação. Mas a Bíblia que faz referência em dizer
que João Batista seria cheio desde o ventre, também diz que Jesus era cheio desde o ventre. E quando Jesus, totalmente cheio de graça e de unção, se encontrou com João Batista cheio de graça, cheio de unção, a Bíblia vai dizer que quando Isabel escutou a saudação de Maria, a criança saltou dentro do seu ventre. Oh, saudade desses grandiosos mistérios! Quando um crente cheio se encontra com outro crente cheio, não aparece outra coisa, meu irmão. É revelação, é poder de Deus, é unção, é profecia, é cura, são mistérios de interpretação. Quando um crente cheio se encontra com outro crente cheio, a coisa que está em vínculo ali maior é o poder de Deus em meio às nossas vidas. E eu vos digo, pode se preparar, vai fazendo campanha por cima de campanha, porque quando as portas da congregação se abrirem, nós vamos chegar perto dos nossos irmãos e dizer: a paz do Senhor, irmão. Você não vai falar mais em português, mas uma rajada de língua estranha vai sair pelos teus lábios. Vai se preparando em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aquela criança agora vai crescendo. João Batista agora, cumprimento de promessa feito, ele vai exercer algumas funções. Alguns vão aplicar a ideia que ele foi doutrinado ou foi ensinado pelos essênios, por conta da sua cultura, a ideia de batismo nas águas. Alguns vão atribuir a ideia de que ele estava presente em aulas na beira do Mar Morto, lá nas proximidades de Wuhan. Mas João Batista agora vai começar a pregar no deserto. E ele vai pregando no deserto, e as multidões começam a afluir para escutar a sua mensagem. A mensagem que João Batista tinha, em um dos tópicos da mensagem dele, era arrependimento. Em Mateus 3:2 ele vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. E eu vou trazer agora um rápido parênteses àqueles que estão nos escutar. Se porventura alguma coisa que está agora te impedindo de soltar aquele glória a Deus, eu faço a mesma pregação de João Batista: arrependei-vos e convertei-vos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já está se aproximando o dia. E quando o meu querido irmão presbítero Ivan Pacheco estava aqui cantando aquele Na Além do Rio Azul, ai irmão, eu já comecei a imaginar grandiosas celebrações com o nosso Deus eterno, um grandioso júbilo de irmãos se confraternizando uns com os outros, as lágrimas sendo enxugadas, a morte sendo simplesmente um conto a ser falado, e nós regozijando com o Senhor nos ares, porque nós estaremos com Ele. Então vá se preparando, vá se preparando, vá se santificando, vai estar e está chegando a hora. Aleluia, Jesus. Além dele pregar sobre o arrependimento, ele pregava sobre o juízo, dizendo que o machado estava posto à raiz. Ele pregava sobre batismos. Em Mateus 3:11 ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vai vir um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Coisa grandiosa João Batista nos ensina ali. Ele coloca a ideia de dois batismos. O primeiro, todos nós que já participamos em um momento de batismal, nossos irmãos, nós percebemos três elementos necessários para se realizar o batismo. Primeiro, o batizador é aquele que entra nas águas e vai agora batizar aqueles que são os homens e mulheres que irão fazer a sua confissão de fé. O primeiro elemento é o batizador. O segundo é o candidato, que são os batizandos, aqueles que irão descer as águas. E o terceiro é o elemento em que ele será mergulhado. Olha o que João Batista vai ensinar. Ele diz: eu vos batizo com água. Ele aplica a ideia do batizador, do batizando e do elemento. Ele vai dizer: eu, o batizador, vos batizo, os candidatos. O elemento é a água.
Mas quando ele diz que Jesus vai batizar, aleluia, Jesus é o batizador, a igreja é os candidatos ao batismo. Mas diferente de João, o elemento não vai ser a água para arrependimento, mas vai ser os oceanos do rio do Espírito, para que a igreja venha mergulhar. E em Atos 2, os discípulos não perderam tempo, eles começaram a clamar dia após dia, 10 dias de oração, campanha, jejum, cantando hinos e colhendo de fogo. E de repente o rio do Espírito começa a transbordar sobre aqueles irmãos, e ninguém ali falou mais em uma linguagem dos próprios judeus, mas eles falam línguas estrangeiras misturadas com língua de fogo, para mergulhar no rio do Espírito. Meu irmão, eu vou te dar um conselho para estes tempos difíceis. Pelo amor de Deus, se encha de Deus, se encha do Espírito, porque se você estiver vazio, esta pandemia vai te derrubar. Se você estiver vazio, estes ventos fortes que assolarem o teu barco vão te derrubar. Mas se você estiver cheio com Deus, pode vir pandemia, podem fechar os templos, podem ficar se congregar vários meses, mas você que está cheio vai permanecer com Cristo, vai permanecer crente, vai permanecer salvo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu lhe dou um detalhe: o limite da unção de Deus sobre a tua vida, quem determina é você. Aleluia! O limite de tudo que Deus tem para ti, quem coloca e impõe limites somos nós mesmos. Porque Ele quer nos encher, meus irmãos, não é quase no fundo do nosso vaso. Ele não quer nos encher simplesmente até a metade do nosso vaso. Ele não quer nos encher simplesmente na borda da beira do nosso vaso. Ele quer te encher por completo. Ele quer te encher por completo. Há estes dias, conversando com o irmão, eu falei: irmão, estou com uma preocupação dentro de mim, porque muitos nossos irmãos, talvez, quando voltarmos a nos congregar, alguns se desviarão, alguns estarão sendo levados pelo pecado, alguns estarão com sua fé fria e quase desanimando. Mas aí vem uma palavra de fé e dizer: mas os verdadeiros permanecerão com o Senhor. A peneira de Deus vai começar a balançar, e aqueles que estiverem com Cristo permanecerão até o fim. Aleluia, Jesus. Eu lhe dou um conselho: permaneçamos até o fim. Aleluia. E ele vai pregando sobre o batismo, sobre o arrependimento, sobre o juízo. E este João Batista, pela pregação dele contra o pecado, em Marcos 6,17, ele é preso por Herodes Antipas. Quando ele condena o pecado de Herodes Antipas, que tinha pego a esposa de Herodes Filipe, que era seu irmão, João Batista é preso, colocado em cadeias. E nesse texto em que nós lemos, em Mateus 11, no versículo 11, a partir do versículo 1, nós vamos perceber a narrativa de que João está no cárcere, está preso. Mateus 11, 1 vai dizer: aconteceu que, acabando de Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. No versículo 2, João ouve o que está acontecendo do cárcere, e ele manda 2 discípulos dele perguntar o que estava acontecendo, se aquele que ele tinha anunciado era o Messias, ou se eles haveriam de esperar outro. Porque, fazendo uma ideia e um estudo sobre esse texto, nós vamos perceber que aqui João Batista já estava com aproximadamente 10 meses preso. A dúvida que surgiu no coração dele não foi instantânea, não foi repentina. Quando ele manda aqueles 2 discípulos perguntar se o Messias que ele tinha apresentado era ele mesmo,
já estava com 10 meses, ele ouvindo relatos de curas, ele ouvindo relatos no cárcere, ele manda perguntar: é ele mesmo? Ah, irmão, aqui ele revela uma fraqueza que todos nós, como crentes e servos de Deus, temos. É a fraqueza de que, quando o tempo passa muito, quando as coisas passam demais, e nós esperamos, e nada acontece, a dúvida começa a surgir em nosso coração, e começamos a dizer: e aí, Jesus, quando é que vai acontecer? Quando é que vai ser? Quando que vai chegar a minha hora ou a minha vez? Quando vai chegar o meu momento? E a dúvida vai cercando o nosso coração. E a terra que é regada por dúvida, ela vai gerando uma fé totalmente cheia de contradições. Uma terra regada por dúvida vai nascer frutos duvidosos, frutos dúbios, frutos indecisos. E quando ele manifesta aqui a sua dúvida e a sua incerteza, Jesus vem para confortar o coração daquele homem. Oh, glorioso carpinteiro, por isso te amamos, aleluia. E quando ele manifesta a sua dúvida, olha a resposta de Jesus. Em Mateus 11, versículo 5. Ele vai dizer assim: olha, diz para João Batista, o que iremos dizer? Diz para ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Por que Jesus dá essa resposta para ele, irmão Mesquita? Jesus poderia dizer: diz para João que sou eu mesmo. Jesus poderia dizer: diz para João que ele não batizou ninguém errado, sou eu. Mas ele vai fazendo várias frases em conformidade à mentalidade que João tinha. Oh, glória a Deus! A mentalidade que tinha no pensamento de João era a seguinte: ele aguardava um Messias com todas as características do período do Antigo Testamento. E Jesus vai citar em Mateus 11:5, ele cita Isaías capítulo 35, versículo 5 e o versículo 6. Aleluia! E eu fiz questão de separar esse texto na linguagem da versão viva, para ficar mais impactante. Isaías capítulo 35, versículo 5. Olha o que Jesus disse para João, na mentalidade do Antigo Testamento que ele tinha, dizendo: quando ele vier, vai abrir os olhos dos cegos e destampar os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão e caminharão perfeitamente, e os mudos cantarão. Fontes brotarão na terra seca, e rios correrão no deserto. João estava esperando alguém que Isaías profetizou da grandeza gloriosa do reino do Messias. Ele aguardava alguém que viria com poder para curar os cegos, limpar os leprosos, dar sustentabilidade à perna daqueles que estavam coxos e mancos. Então, quando Jesus responde dizendo: diz para João Batista que os cegos veem, ele estava dizendo: João, você aguardou um homem com estas características, então você não batizou errado. Sou eu mesmo a quem você esperava e quem está trazendo o reino dos céus. Aleluia, Jesus. E quando ele manifesta a sua fraqueza, Jesus diz no texto que nós lemos: em verdade vos digo que dentre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João. Jesus faz essa declaração
Porque João manifesta a sua fraqueza. Todas as vezes que manifestamos a nossa fraqueza diante de Deus, se torna lugar de Deus manifestar grandiosas revelações para os seus servos. E dou-lhes um exemplo bíblico. João capítulo 14, quando Jesus falou assim: vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé revelou a fraqueza e disse: nós não sabemos qual é o caminho. Se Tomé não diz e não revela a sua fraqueza, que ele não sabia qual era o caminho, nós não teríamos o texto bíblico em dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas como ele manifesta a sua fraqueza e a sua dúvida, Jesus revela a sua grandiosa bondade e as suas revelações. Então, meus irmãos, para encerrar, eu quero vos dizer: nestes tempos que estamos vivendo, talvez o nosso coração se torne fraco e cheio de debilidades. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, e nós estamos percebendo uma grandiosa fraqueza, um medo, uma incredulidade, uma incerteza do amanhã, uma falta de esperança. Mas eu vos digo esta noite: assim como os homens revelaram a sua fraqueza e Jeová revelou a sua grandeza, eu vos digo, aguarde só mais um pouquinho, porque já já a grandeza de Deus se revelará sobre a nossa vida. Fique firme, não se desvie, não se aparte dos caminhos do Senhor, porque brevemente as ondas vão passar e nós estaremos com Cristo, louvando, bendizendo a Deus, porque Ele é grande e porque Ele é bom. Louvo a Deus por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém.